ao qual nós estaremos lendo nesta manhã. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Tito, capítulo 2, versículo 11 a 15. Esse pequeno trecho, ou esta pequena porção da passagem, este pequeno trecho, essa porção da passagem de Tito, da palavra do Senhor, a passagem de Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15, está inserida em um contexto em que o apóstolo orienta a Tito sobre como lidar com a comunidade, ou como liderar a comunidade cristã na ilha de Creta, na antigo tempo, antigo povoado que existia na época de Paulo. Uma sociedade que era conhecida pela sua imoralidade. Imoralidade aqui não é somente em palavras, mas em atitudes. Imoralidade sexual, imoralidade no falar, imoralidade na sua conduta em casa, com a sua família, imoralidade dentro da sociedade, a influência que eles tinham do povo daquela época, que vinham de outras regiões daquele continente. E antes dessa passagem, Paulo instrui com diferentes grupos da igreja, como idosos, jovens, mulheres e servos, que é o que se vocês olharem o capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 10, ele vai estar tratando diretamente com este povo, tratando sobre a conduta adequada que eles deveriam ter. Conduta adequada que eles deveriam ter. Que não é diferente dos nossos dias. Nós, como cristãos, também devemos manter a mesma conduta que o apóstolo Paulo fala dos versículos 2 ao versículo 10. A passagem, esta pequena porção, dos versículos 11 a 15, serve como um fundamento um fundamento com razões, onde o apóstolo Paulo apresenta razões para que o povo deva viver desta forma. Ou seja, mostrando para eles que por mais que a sociedade daquela época, inclusive a nossa, mostre que não tem como um cristão conviver, uma pessoa viver a vida cristã de forma digna, ele está apresentando razões, mostrando que sim, tem como um cristão viver uma vida digna. Tem como um cristão viver de acordo com o padrão das Escrituras. Tem como um cristão viver o padrão de vida que Deus requer de nós. Essas exortações mostram que o padrão de vida cristã só é possível por causa da graça de Deus. Não é porque você é o melhor motorista. Não é porque você é o melhor advogado. Não é porque você é o melhor professor. Não é porque você é a melhor confeiteira. Não é porque você é o melhor pastor. Independente da sua profissão e da sua aptidão profissional, não é isso que vai fazer com que você tenha condições, não é isso que vai te dar condições, que vai permitir que você viva a vida cristã. Não é pelo seu entendimento, é pela graça de Deus. E todo o entendimento que nós temos das Escrituras é por meio da graça de Deus. E como que essa graça se achegou a nós? Por meio de Jesus Cristo. Só é possível viver o padrão de vida que Deus requer de nós por meio da graça de Deus. E que essa graça se manifestou a todos os escolhidos do Senhor. Não a todas as pessoas, mas a todos os escolhidos do Senhor. A graça de Deus se manifestou a todos aqueles que ouviram e entenderam o chamado do Senhor de forma eficaz. Somente esses serão educados pela graça do Senhor. A graça do Senhor que se manifestou sendo salvadora educa o crente a viver de forma sóbria, justa e piedosa nestes tempos em que nós nos encontramos. Ou melhor, nesta era em que nós nos encontramos, porque na época de Paulo era uma era, em nossa época é outra era, mas os ensinamentos e os problemas que enfrentamos são os mesmos. E assim, meditaremos então no texto. Acompanhe a leitura comigo. Tito capítulo 2, versículos 11 a 15, diz assim a palavra do nosso Deus: Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo.
Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas. Também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Oremos mais uma vez. Pai amado e eterno Deus, Tua palavra foi lida neste momento. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha iluminar as nossas mentes para podermos compreender o que o Senhor deseja de nós, compreender o ensino que o Senhor nos traz nesta manhã, e que esses ensinos não venham a ser somente ouvidos, mas que venham ser praticados por todos nós que nos encontramos aqui na Tua casa nesta manhã, como povo reunido para prestarmos culto a Ti. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças te dou. Meus irmãos, lembrando que o nosso tema é Viva a Vida Cristã Fundamentada na Graça de Deus. E por que podemos viver a vida cristã fundamentada na graça de Deus? O porquê que nós podemos ter essa certeza? E a resposta para a primeira resposta para essa pergunta vem com uma grande verdade. E essa verdade é porque a graça de Deus ensina como o cristão deve viver. Os versículos 11 a 15, 11 e 12. A primeira grande verdade que responde à pergunta do nosso sermão é porque a graça de Deus nos ensina como nós devemos viver. O apóstolo Paulo, ao continuar a sua carta, o capítulo 2, a partir do versículo 11, ele diz: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Veja, para dar lógica ao que ele estava falando, para dar lógica e sentido para o que ele estava falando, o apóstolo Paulo usa o termo portanto. E este termo, no texto grego, ou seja, na língua original, ele faz uma ligação entre o que ele estava falando anteriormente com o que ele irá falar a seguir. Ou seja, está ligando o que aconteceu anteriormente, está ligando com o que o apóstolo Paulo falou sobre o tipo de pessoas que podem viver a graça de Deus. E ao falar isso, ele está ligando sobre jovens, idosos, mulheres, homens, todos os tipos de pessoas que ele falou no versículo de 2 a 10. Para facilitar a compreensão dos irmãos, quando eu digo que ele está ligando, ele está dando uma razão do porquê aquele povo, aquele tipo de pessoas que foi falado nos versículos 2 a 10, tem condições ou podem viver essa vida. Um exemplo fácil. Quando vocês eram adolescentes, lembram quando seus pais falavam para vocês: leve o agasalho, pois vai esfriar? Quando vocês estavam indo para um lugar, estavam saindo com um grupo de amigos, iam andar de bicicleta, ou eles falavam: levem o agasalho, porque vai esfriar. Os pais estavam dando a razão do porquê vocês tinham que levar o agasalho para onde estava indo. E é exatamente o que o apóstolo Paulo faz aqui. Quando ele usa a palavra, o termo portanto, ele está dando a razão para o povo de Creta do porquê era possível viver a vida que ele estava falando. E por que era possível? Porque a graça de Deus, que é um favor imerecido, que mostra a bondade e a compaixão de Deus aos pecadores, se manifestou. E o termo manifestou tem a ideia de apareceu, revelou-se, em outras palavras, tornou-se visível. Ou seja, a graça de Deus, que até então era oculta, passou a ser visível. E como que essa graça passou a ser visível? Ao usar o termo, o apóstolo Paulo está tratando de uma ação que aconteceu no passado. Então, ele está se referindo a algo que aconteceu anteriormente, a todo o tempo antes de chegar até Tito. E o que aconteceu no passado? Cristo se fez presente entre os homens. Como nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória do Filho, do unigênito do Pai. Ou seja, a graça de Deus se tornou visível por meio da encarnação de Jesus Cristo. A graça de Deus se tornou visível por meio da encarnação de Jesus Cristo. E é por causa deste ato magnífico e maravilhoso, você deve viver a sua vida cristã fundamentada na graça de Deus. Pois Jesus Cristo é fonte de graça e verdade. Porque Ele é o elo, Ele é a aliança entre o homem
e Deus. Ou seja, Jesus Cristo é a aliança entre cada um de vocês com Deus. Por isso, alegrem-se. Alegrem-se. Tenham um coração cheio de alegria, pois Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne entre os homens e habitou entre eles, dá condições de cada um de vocês, dá a certeza para que cada um de vocês possam viver a vida que Ele mesmo, Jesus Cristo, concede. Tenho essa certeza. É possível viver a vida cristã de forma íntegra, sim. Porque Jesus Cristo manifestou a graça para cada um de nós. E para que você consiga viver a vida cristã fundamentada na graça de Deus, o texto apresenta 3 motivos. Veja, o apóstolo Paulo diz: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, de sensato, justo e piedosamente. E os motivos são salvar, educar e renegar. O termo salvação tem a ideia de livrar, resgatar, ou seja, a graça de Deus se revelou para livrar o homem, livrar cada um de vocês da ira de Deus. E você pode falar, mas por que da ira de Deus? Deus é tão bom. No entanto, que tem o versículo que mais é falado hoje, colocado nos status, é: Deus é bom o tempo todo. Mas Deus também é justiça. O amor de Deus é uma ação. O amor de Deus não é um sentimento abstrato, onde simplesmente eu falo para minha esposa: querida, te amo. Mas na primeira discussão eu olho para ela: infeliz, miserável. O amor de Deus é uma ação tão intensa, que Ele olha para nós, vê o pecado em nós, a ira dele se enche contra nós, mas por causa da obra redentora de Jesus Cristo, a graça que se manifestou por meio de Jesus Cristo, Deus, ao ver isso, olha para nós com olhos de piedade, olha para nós com misericórdia. Mas tudo isso somente por causa da graça. Então, a graça se manifesta trazendo salvação, e a salvação é para nos livrar, para nos salvar da ira de Deus e ao mesmo tempo para nos resgatar da condenação. E que condenação que é essa? A morte eterna, como é falado lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, que diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, na primeira ressurreição de Jesus Cristo. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Quando fala aqui sobre eles, a segunda morte não tem poder, é porque sem Cristo, aqueles que ressuscitarem sem Cristo já estão condenados para serem lançados no lago de fogo que arde e queima eternamente. Mas aqueles que se encontrarem em Cristo, porque foi a graça ressalvadora que se manifestou a nós, aqueles que se encontrarem em Cristo não serão condenados, mas viverão como sacerdotes de Deus. A salvação foi concedida e dada em tempo oportuno, quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando nós ainda estávamos mortos numa vida pecaminosa, tendo prazer e alegria em viver pecando. Como o próprio apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 1. Quando vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, Cristo deu a vida por cada um de vocês. E assim, nos passando cada um de nós da morte para a vida, como o apóstolo João ensina em seu evangelho no capítulo 5, versículo 24. E logo a seguir, o apóstolo Paulo usa outro termo: educar. E este termo traz a ideia de ensinar. O que a graça ensina? A conduta cristã que o apóstolo Paulo falou nos versículos 2 ao versículo 10. E assim, como os pais educam seus filhos, ensinando-os os valores e mostrando os limites e corrigindo os erros dos filhos, a graça de Deus também nos educa dessa forma. A graça de Deus nos educa por meio da palavra de Deus, como o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, para a educação na justiça. Meus irmãos, olhem para vocês. Olhem para a vida passada de vocês. Antes de conhecer a Cristo, vocês eram mortos em delitos, em pecados. Mas a graça de Deus, ao ser revelada, alcançou a cada um de vocês, trazendo vocês para Cristo, trazendo vocês para perto de Deus, para que vocês fossem ensinados, repreendidos, corrigidos e educados na justiça de Deus. E aqui você pode olhar esses termos e quando você olha o termo ensino, você fala, que privilégio ser ensinado por Deus, por meio da palavra dele, que alegria, eu me alegro com isso, isso é muito bom, sim, é bom. Agora quando ouve a palavra repreensão e correção, já cria uma resistência. Sabe por quê? Ninguém quer ser corrigido, ninguém quer ser repreendido, ninguém quer ser exortado, mas todos querem buscar Deus, todos querem o melhor de Deus, mas só aquilo que acreditamos ser bom para nós. Não aquilo que expressa ou transmite ou revela a glória de Deus. Exortação e correção também é amor da parte de Deus. Exortação e correção também é ensino. Todos aqui são pais, todos são mães. Todos já foram filhos. Quer dizer, ainda são, né? Filhos. E quantas vezes os pais de vocês exortou vocês? Quantas vezes os pais de vocês repreendeu vocês por um ato que vocês estavam fazendo? Quantas vezes o pai de vocês corrigiu vocês porque vocês estavam andando com uma má companhia? E sabe qual era o sentimento? Nossa, minha mãe é chata. Meu pai, nossa, que cara irritante. É verdade. Os pais são chatos. Os pais são irritantes. Eu ouço isso todos os dias. Pai, você é muito chato, você pega muito no meu pé. Mas é porque a gente quer o bem dos nossos filhos. Então, quando Deus nos exorta e nos corrige por meio da palavra dele, é porque ele quer que nós alcancemos um objetivo. E esse objetivo é ser aperfeiçoado para estar na sua glória, para estar no seu reino. Ou seja, a graça ensina os cristãos a viverem a vida cristã de forma satisfatória. Mas a forma satisfatória não é somente para nós, mas em primeiro lugar, a forma satisfatória é para Deus e não para nós. Se nós satisfazemos a Deus, nós também seremos satisfeitos, porque por meio da pregação do Evangelho, por meio do conhecimento do Evangelho, nós entenderemos que o nosso dever não está voltado para nós, mas está voltado para Deus, o nosso Pai. Satisfação, uma vida satisfatória, é quando nós fazemos as coisas que agradam a Deus. Por isso, não rejeitem o ensino, não rejeitem a repreensão, não rejeitem a correção da palavra de Deus. Porque ela não é somente para mim, não é somente para a pessoa que está ao meu lado, ela é para todos. Em nossos dias, muitos dizem ser cristãos. O que mais temos por aí hoje em dia são pessoas se dizendo serem cristãs. Postam frases lindas, versículos bíblicos lindos nas suas redes sociais, nos seus status, na camisa, até no para-choque de caminhão ou no para-brisa de um Fusca. A gente vê os versículos sendo presentes, sendo escritos. Muitos dizem ser cristãos, vivem uma vida cristã que acreditam ser a certa quando agradam a si mesmos. Não olham para a graça de Deus, vendo que a graça de Deus mostra que nós não devemos viver uma vida que busque agradar a nós, mas devemos buscar viver uma vida que agrade a Deus. E lembre-se, o apóstolo Paulo fala aqui, a vida com Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Mas para Deus. Se ela for boa e agradável para Deus, ela também será boa e agradável para nós. Mas quando recebem a exortação ou são repreendidos, não querem aceitar, porque muitos não querem seguir o que Deus realmente requer de cada um de nós. Lembre-se que nós somos filhos de Deus. Hoje somos filhos de Deus. Antigamente, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, não éramos filhos de Deus, mas hoje somos. Então, cada um de vocês hoje é filhos de Deus. E como filhos de Deus e portadores da pátria celestial,
nós devemos seguir o que a graça nos ensina. Mas esses que se dizem ser cristãos, mas não querem ser exortados, não querem ser corrigidos, não querem ser chamados à atenção, não querem viver o que Deus realmente requer de nós, mas querem tudo que Deus tem para dar. Hipócritas. Isso é hipocrisia. A partir do momento que um exemplo de hipocrisia, quando nós nos compadecemos da situação em que o nosso irmão está vivendo, temos condições de poder auxiliar e ajudar o nosso irmão, e nós olhamos para ele e falamos simplesmente: meu irmão, me compadeço de você, vou orar por você. Hipócrita. Porque ele vai virar as costas, já vai se interter com outra coisa que tem para fazer, e não vai orar pelo seu irmão. Mas também não estende a mão para poder auxiliar o seu irmão. A graça nos exorta a isso. Devemos amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, atender a necessidade uns dos outros. Por que é um ato de hipocrisia? Porque só querem aquilo que julgam ser bom para si e não para a glória de Deus. Por isso que é hipocrisia. Muitos dizem: eu amo ao Senhor, eu amo a igreja, eu amo Deus, eu amo os meus irmãos. Mas que amor é esse? Aonde não quer aceitar a graça de Deus sobre sua vida, quer dizer, quer aceitar a graça de Deus até o momento em que ela satisfaz o seu coração. No momento que ela ataca o seu ego, não quer mais a graça de Deus. É assim que muitos se dizem ser cristãos. Por isso que o tema do sermão é: viva a vida cristã fundamentada na graça de Deus, porque todas as vezes que nós fomos exortados, corrigidos, ensinados, nós estaremos tendo um sentimento de satisfação. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o que satisfaz a nossa vida. Jesus Cristo é o que satisfaz a nossa vida. Lembra quando Deus derramou do maná sobre o povo no Antigo Testamento? O povo ficou alegre e feliz porque receberam o maná. É o pão da vida. E Jesus Cristo no Novo Testamento fala que Ele é o pão da vida. Então, se o povo se sentiu satisfeito porque estava recebendo o maná, hoje nós recebemos o pão da vida, que é muito melhor do que o maná, porque ele satisfaz a nossa vida em todas as áreas. Logo a seguir, o apóstolo Paulo usa o termo renegadas. Este termo traz a ideia de negar, rejeitar, ou seja, os cristãos devem rejeitar e negar os seus desejos. Ô irmão, então eu não vou poder desejar ter um carrinho bonitinho? Vai, pode desejar. Você não deve ter os desejos carnais que te levam à vida pecaminosa. O cristão não deve negar os desejos carnais, desejos que o levam a ter uma vida regrada pelo pecado. E assim serem impiedosos e sentirem prazer nas coisas do mundo, se entregando às paixões que o mundo oferece. É esses desejos que nós não devemos nos apegar. É esses desejos que nós devemos negar. O ato de negar as paixões mundanas só é possível quando somos transformados, e é isso que a graça de Deus faz. Ela transforma pecadores em pessoas arrependidas de suas obras más, contrariando o que algumas pessoas dizem, que as boas obras devem, que as boas obras não estão ligadas à fé. Muitos dizem que as boas obras podem não seguir a fé. Se um cristão que antigamente seguia uma vida de delitos e pecados, e as suas obras eram más, ele se arrepende dessas obras más, então ele tem que produzir obras boas, boas obras. Como que as boas obras não estão ligadas à fé? Ou seja, para eles, deve separar a salvação de um discipulado, por exemplo. A graça de Deus não é assim. A graça de Deus foi manifestada por Jesus Cristo, alcançando a cada um de vocês, trazendo cada um de vocês daquele mundo perdido que viviam, e hoje vocês são como os filhos de Deus, portadores da pátria celestial, renunciaram à vida de pecados que vocês tinham, e devem renunciar a esta vida sim, e constantemente. E para isso precisam negar os desejos que vocês têm, os desejos carnais que vocês têm, que os levam a desejar o pecado. Por exemplo, um exemplo simples para se entender, e aqui o Ricardo vai gostar deste exemplo. Uma família que se recusa a gastar dinheiro com coisas supérfluas,
Ou seja, não querem obter coisas que não trazem benefícios. Por exemplo, gastar desordenadamente com coisas que não tem sentido na nossa vida. Simplesmente gasta e compra por ter. Só para mostrar que tem poder aquisitivo. Em outras palavras, viva a vida cristã com uma mente sã. Que isso quando no texto está falando de viver uma vida de forma sensata, é ter mente sã, é estar consciente de que devemos viver de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, uma família que vive de modo consciente e evitando desperdícios. Quer ver um desperdício? Um exemplo de desperdício? Eu chego em casa, não tem ninguém em casa, mas está a TV do quarto ligada, a TV da sala ligada, a luz da sala acesa, a luz da cozinha acesa. É só um exemplo, tá, gente? Calma. Luz da sala acesa, luz dos dois quartos acesa, luz do banheiro acesa, porta da geladeira aberta. Um desperdício de energia. Vai gastar um dinheiro sem necessidade. Não tinha ninguém usando aquelas coisas. Vai pagar uma conta de luz alta. Quer ver outro modo de desperdício? Abrir uma bolacha, tira duas e deixa ali em cima da mesa. Daqui 3 horas, a bolacha está murcha. É um desperdício. Ou seja, viver uma vida sensata é evitar gastar tempo com coisas que não trazem benefício. A graça nos ensina que a vida com Deus, ela traz benefícios. Então não tem o porquê nós desperdiçarmos essa maravilhosa vida que Deus tem para nos dar. Viva a vida cristã consciente, fundamentada na graça de Deus, que foi manifestada por meio de Jesus Cristo, que se fez presente entre os homens. Ele é quem dá a vocês, a mim e a cada um de nós a certeza de que podemos viver a vida cristã, porque Ele é o nosso exemplo. Vivam a vida cristã fundamentada na graça de Deus, porque foi manifestada por meio de Cristo. Evite a vida de pecado, pois viver a vida pecaminosa que o mundo oferece é desperdiçar a vida que Deus dá por meio do seu Filho Jesus Cristo. Se nós não aceleramos o carro, porque quanto mais aceleramos, mais combustível gastamos, nós entendemos que é um desperdício para o nosso bolso. Não freie bruscamente, porque nós entendemos que iremos gastar mais pastilha de freio. Ou não façamos todos os desejos dos nossos filhos, ou das nossas esposas, ou dos maridos, porque iremos gastar dinheiro desnecessariamente. Se nós entendemos que tem coisas e atos que são desperdícios para nossas vidas, por que então iremos viver de forma onde estamos desperdiçando a vida que Deus nos concede? Um exemplo: balada, bebedeiras, amizades que levam para cantos que ao mesmo tempo não tem fim nenhum. É um desperdício. Gastem tempo aprendendo a palavra de Deus. Gastem tempo se relacionando com Deus. E como que nos relacionamos com Deus? Já estou até perdendo os cabelos de ouvir. Tem irmãos que nem cabelo tem mais de tanto ouvir. Leitura da palavra de Deus. Oração durante a semana. Discipulado e culto do lar. A graça de Deus nos ensina que nós devemos gastar o nosso tempo, que é proveitoso, nas coisas de Deus. Portanto, as razões que o apóstolo Paulo apresenta aos crentes de Creta, mostrando a eles que é possível viver o padrão de vida apresentado por ele nos versículos de 2 a 10, também se aplica a nós, nos dando a certeza de que podemos viver a vida cristã desde que a nossa vida esteja fundamentada na graça de Deus. Vai ser constantemente, eu vou falar, fundamentada na graça de Deus. Sabe por quê? Porque no texto original, o sentido do texto é: a graça de Deus, ela é a base, é o alicerce, é a estrutura para a nossa vida. Por isso, vivam a vida cristã fundamentada na graça de Deus, pois o mesmo Cristo que manifestou a graça de Deus nos dias passados, também se revelou a nós por meio da palavra dele. Por meio da Bíblia, por meio das Escrituras.
Pois a graça que salva nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa no mundo em que nos encontramos. A graça nos disciplina para que nos afastemos da nossa velha vida e vivamos uma nova vida, para que nos convertamos da impiedade e sejamos piedosos e deixamos de ser egoísta, mas tenhamos domínio próprio dos meios e nos livramos dos meios enganosos do mundo para termos um relacionamento justo uns com os outros. É isso que a graça de Deus nos ensina. O modo de viver. A graça de Deus nos ensina como nós devemos viver. Tendo compreendido como a graça nos ensina a viver seguindo os padrões divinos, iremos ver a segunda resposta, que é a segunda grande verdade, entre muitas verdades que há nesse texto, mas a segunda grande verdade que o texto nos dá como resposta à pergunta que é: por que podemos viver uma vida cristã fundamentada na graça de Deus? É porque a graça de Deus ensina qual o foco da vida cristã. O foco da vida cristã não é o que as pessoas andam ensinando e pregando nos dias de hoje. O foco da vida cristã não é você, não sou eu. O foco da nossa vida cristã é olhar para o futuro, é para olhar para algo que ainda está por vir, é olhar para algo que Deus prometeu e vai entregar para cada um. Na verdade, já entregou. Mas eu não vou entrar na questão do já e o ainda não, porque senão iremos gastar um bom tempo aqui, que é bem um benefício muito bom, mas irei gastar um bom tempo aqui tratando sobre isso. Então veja que o apóstolo Paulo diz, aguardando, a partir do versículo 13, ele diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Dos versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo tratou da graça de Deus que se revelou por meio de Jesus Cristo, que cumpriu o propósito de Deus, o Pai. Ele morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus e um dia voltará e se manifestará novamente. Porém, ele manifestará a glória do Deus Pai. Veja que o apóstolo Paulo usa o termo aguardando. Este termo traz a ideia de esperar. Mas tem um erro que eu considero como erro, quando uma pessoa fala que nós devemos esperar a vontade de Deus com expectativas. Não devemos esperar a manifestação de Deus, ou devemos esperar o que Deus vai fazer, ou o que Deus prometeu se cumprir com expectativa. Sabe por quê? Porque a expectativa, na verdade, ela é possibilidade. Quando nós vivemos com expectativas, nós estamos trabalhando com possibilidades. Portanto, esse aguardando no texto original vai trazer uma ideia de esperar ansiosamente. Aí você fala, mas irmão, não esteja ansioso por coisa alguma desta terra. Desta terra. Mas as do céu, sim. As coisas celestiais, sim. Então, traz a ideia de esperar ansiosamente. Como Abraão, aguardando a cidade que tem alicerces cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Ou seja, Abraão viveu olhando para o futuro eterno. Essa fala que eu estou trazendo para vocês está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 10. Abraão aguardava uma cidade que tinha alicerce cujo arquiteto e construtor é Deus. Ou seja, ele viveu olhando para o futuro eterno. Ele viveu esperando por uma cidade que não foi feita por mãos humanas, mas pelas mãos de Deus. Uma cidade que é o destino final dos filhos de Deus, ou seja, a Nova Jerusalém, onde os filhos de Deus terão a comunhão perfeita e eterna com o seu Senhor. Ele aguardava ansiosamente por isso. E tem muitos dos nossos dias que aguardam tão ansiosos por isso, que falam assim, Jesus, volta logo. Por que Jesus não volta logo, né? E aqui eu trago para vocês entenderem melhor, eu trago uma pequena ilustração. Imagine uma pessoa, imagine você no aeroporto, aguardando um parente seu que você não vê há anos, e ele está para chegar. E você tem a certeza que ele vai chegar. Por quê? Porque ele comprou a passagem, mandou uma foto, hoje tem o WhatsApp, né? Então ele manda uma foto para você, mostrando que comprou a passagem, a data que ele vai chegar e o possível horário que ele vai chegar. Então você vai para a porta do desembarque, você tem a certeza de que ele irá chegar, e você vai para o hospital, ou para o aeroporto, na porta do desembarque, para esperar ele chegar.
E de repente, você está tão ansioso para rever este parente seu que você não vê há anos, 20, 30 anos, que você olha para o painel, mas o painel não mostra a hora que o avião irá pousar. E você está olhando para o portão do desembarque, está com o celular na mão, toda hora olhando para ele, vendo se ele manda alguma mensagem para atualizar você. Olha, atrasou o voo, se precisou de fazer uma escala de emergência, mas estamos chegando. Não, você está ansioso olhando ali, você está esperando ansiosamente para vê-lo. Aqui eu vou apresentar uma perspectiva. A perspectiva do presente. Enquanto o seu parente não chega, você está olhando o celular, você está olhando o painel de voo, você está olhando para a porta do desembarque. Isso são coisas que você faz no presente. Por que você faz essas coisas no presente? Porque o seu coração está voltado para aquele momento que ainda não aconteceu, que é um momento futuro. Você está ansiosamente, o seu coração está aguardando ansiosamente para ver o seu parente passar por aquela porta de desembarque e você correr e dar um abraço nele. Esse é o modo que nós cristãos devemos viver. É esse o modo que a graça de Deus, ao se revelar, apresenta para nós. Ao olhar para o futuro, é viver ansioso pela volta de Jesus Cristo. Assim é a vida cristã. É assim que nós devemos viver. Aqui neste mundo nós vivemos trabalhando, cuidando das nossas famílias, ajudando uns aos outros, mas o nosso coração está com o olhar fixo no futuro, que é a bendita esperança. Ou seja, a vinda de Jesus Cristo. Pois essa expressão trata da certeza, da garantia de que Cristo voltará para buscar o seu povo, cumprindo todas as suas promessas que estão registradas no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, que diz: E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. A promessa que está registrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz: Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá, ou seja, voltará dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro para a salvação. E a pergunta é: o porquê que a esperança ela é bendita? Porque ela é garantida por quem não falha, Deus, Jesus Cristo. Porque ela é transformadora, porque ela nos motiva à santidade, como nós podemos ver na carta de 1 João capítulo 3, versículo 3, que diz: E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Porque ela é confortadora, mesmo em meio à dor. O crente sabe que o melhor está por vir. Meus irmãos, cada um de vocês foi alcançados pela graça de Deus que foi manifestada por Jesus Cristo. Então, podem ter certeza, convicção, vivam com essa certeza no coração de vocês. Jesus Cristo vai voltar para buscar cada um de vocês. Vivam com essa certeza no coração de vocês. Não trabalhe com possibilidades, trabalhe com convicção. Cristo vai voltar para buscar cada um de vocês. E isso vai ser na sua segunda vinda, que é quando Cristo manifestará a sua glória, manifestará a glória de Deus. O termo glória trata da majestade, do esplendor e do poder de Deus. Em outras palavras, a segunda vinda de Cristo será a revelação da majestade, do esplendor e do poder de Deus, como está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 30, e Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Portanto, enquanto nós, todos nós, aguardamos a graça de Deus, aguardamos a bendita esperança, que é a vinda de Cristo, a graça de Deus nos ensina a viver de forma que estejamos prontos para recebê-lo. Ou seja, ela nos mostra que nós devemos nos preparar para receber a Jesus Cristo. Assim como tem o texto de Efésios fala, Efésios
Se eu não me engano, em Efésios vai falar que a igreja é a noiva. Certo? E Cristo é o noivo. E a noiva está aguardando ansiosamente pelo noivo. Vivam ansiosamente aguardando a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, o ato de esperar na vida do cristão não é com expectativa, mas é um ato que envolve convicção de que a promessa de Cristo a nós se concretizará. Portanto, viva a vida cristã olhando para o futuro, pois a graça de Deus nos ensina a focar no céu, sendo fiéis no presente e firmes na esperança futura, de onde virá o Salvador e o Redentor de nossas vidas. Viva com fidelidade ao Senhor no presente, tendo a certeza de que o futuro que está por vir será muito melhor do que o presente, pois estaremos na Nova Jerusalém, como eu disse, onde os filhos de Deus, nós como filhos de Deus, teremos a comunhão perfeita e eterna com o nosso Pai. Vivam olhando para o futuro. Não se entristeça, não desanime, não se abale. Eu sei que é difícil falar isso, mas não se entristeça, não se abale. Porque o melhor ainda está por vir, que é a vida eterna. A nossa vida aqui na Terra é cheia de desafios e fases. Cada fase nos machuca. Certa vez, quando era a igreja era no Castro Alves, eu preguei no livro de Filipenses, onde fala que o interior do homem fica jovem, e a parte exterior do homem envelhece. Por quê? A parte exterior ela está exposta a todos os ataques do mundo. Assim como uma plantação de alface está exposta a um frio intenso que vai queimar as suas folhas, o homem está exposto a todas as mazelas que o mundo tem. Mas o homem que vive pela fé em Cristo, aguardando ansiosamente e preciosamente pela vinda de Cristo, o seu interior vai ficando jovem. As marcas exteriores não passam para dentro, porque a parte interna está sendo restaurada. O coração do homem está sendo restaurado. Então viva com essa certeza, meus irmãos. Pode ter essa certeza. Cada um aqui consegue viver a vida cristã fundamentada na graça de Deus. Cada um aqui consegue viver a vida cristã desde que a sua vida esteja fundamentada na graça de Deus. Se a sua vida cristã estiver fundamentada nos seus conceitos, nas filosofias ou nas falas dos outros, esqueça. A sua vida cristã é como o homem imprudente que constrói a sua casa num monte de areia e que quando vem a chuva ou a tempestade, a leva. Nós, se somos cristãos, que homens prudentes, iremos edificar a nossa casa na rocha, que é Jesus Cristo, aonde virá o vento, tempestade, e não a derrubará. Viva com essa certeza, cada um de vocês, alcançados pela graça que foi manifestada por meio de Jesus Cristo. Após compreendermos que a graça de Deus nos ensina qual o foco da vida cristã, o texto apresenta a terceira resposta, que é a grande verdade, que responde à pergunta por que podemos viver uma vida cristã fundamentada na graça de Deus. A resposta é porque a graça de Deus ensina o cristão que Jesus Cristo é o Salvador. Meu irmão, vocês podem falar assim, mas sério, eu sei que Jesus Cristo é o Salvador. Ok. Mas como que você conhece Jesus Cristo? É o Jesus Cristo que todos falam por aí, que é bonzinho? Jesus Cristo que vai restaurar a sua vida e vai te dar o do melhor desta terra? Porque nesta terra não há nada de melhor. Essa terra, o que predomina nela é o pecado. Coisas que irão nos afastar de Deus. Então, quando nós olhamos para Deus, para Cristo, como nosso Salvador, Ele não é o Salvador que vai salvar todo o povo da terra e todo o povo da terra estará nos céus. Não, Ele é o nosso Salvador, de um povo exclusivo que Ele escolheu para Ele. Veja, o apóstolo Paulo diz, Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo seu, dedicado à prática de boas obras. Nesse versículo encontramos três
ações centrais de Cristo. 3 ações de Cristo. E essas ações são: deu, redimiu e purificar. Ele deu, redimiu e purificou. Que nos mostram como a graça de Deus nos ensina que Jesus Cristo é o Senhor. Veja, a expressão, o termo deu, indica que Jesus Cristo entregou a si mesmo de modo voluntário, pleno, pessoal por nós. Ele não foi forçado, escolheu entregar a própria vida para nos beneficiar. É como alguém que, vendo um amigo em perigo, decide entrar no lugar dele para salvá-lo. Cristo não é amigo. Cristo é o nosso Pai. É o nosso Salvador. É só uma ilustração para os irmãos compreender. Assim também, no nosso cotidiano, é quando uma mãe se sacrifica por um filho. Alguém doa sangue para salvar uma vida. Jesus Cristo fez muito mais. Jesus Cristo se deu por inteiro por nós. Ele se entregou na cruz por nós. Por cada um de nós. A expressão redimiu significa libertar pagando preço. Ou seja, na época de Paulo, era usado para descrever um ato de comprar um escravo para lhe dar a liberdade. Cristo se entregou por inteiro na cruz para nos tirar da escravidão do pecado e nos dar a liberdade em Cristo, nele mesmo. Imagine alguém que paga a dívida de uma outra pessoa para tirá-la da prisão, por exemplo. Assim Cristo pagou o preço da nossa escravidão no pecado, nos libertando de viver sobre a tirania ou sobre o controle do erro e do egoísmo. Purificar indica remover manchas. No Antigo Testamento era o ato de tirar tudo que tornava alguém impuro diante de Deus. Como o dia da expiação, quando matava um animal, pegava o sangue desse animal, derramava sobre um bode e soltava o bode às portas da cidade para ele levar a mancha do pecado do povo. Agora aqui, acredito que todos lavam roupa. Imagine você pegar uma roupa e colocá-la dentro de uma máquina para bater sem colocar o sabão, somente a água. Vai limpar? Não. Precisa do sabão, precisa do alvejante para tirar a sujeira. Jesus morreu por nós e removeu não somente a culpa. É como se você pegasse um lençol branco, coloca dentro da água para lavar, você olha ele molhado, vai estar limpo. Mas quando seca, as manchas continuam. Então Jesus Cristo, por meio do seu sangue, nos purificou e nos limpou, não tirando somente a culpa do pecado, mas ele limpou todo o nosso interior para vivermos de maneira nova e digna diante de Deus. Esse é o Jesus Cristo Salvador que a graça ensina, que a graça nos apresenta. E nós, como pessoas transformadas por esta graça, devemos ter ações. E as ações são as boas obras. O texto diz que o povo purificado por Jesus Cristo deseja praticar boas obras. São atitudes e gestos que refletem o caráter de Deus. Ou seja, honestidade no trabalho, perdão nas relações, generosidade, ajudar quem precisa, agir corretamente mesmo quando ninguém está vendo. Não é fazer boas obras para ser salvo, mas fazer porque nós já somos salvos. As boas obras são o resultado, é o indício da nossa salvação. Elas são o resultado natural da graça de Deus em nós. Portanto, meus irmãos, a graça de Deus ensina ao cristão que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador. E que a graça de Deus não só perdoa, mas também instrui. Ela nos mostra através do exemplo de Cristo que se deu como o preço a ser pago. Nos redimiu e nos santificou, fazendo uma limpeza espiritual e em nós nos purificou, fazendo com que nós sejamos pertencentes a Jesus Cristo. Ele não é apenas o Salvador. Perdão, ele não é apenas o Senhor. Ele é o Senhor e o Salvador. Mas ele é o Senhor das suas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós somos conduzidos pelo seu amor e pela sua graça. Por isso, vivam de maneira diferente do mundo. Vocês vão ser chamados de habitolados, loucos, os certinhos, os perfeitos. Mas mesmo assim, busquem praticar boas obras, porque aos olhos do mundo nós seremos vistos desse jeito, mas aos olhos de Cristo nós seremos vistos como perfeitos.
Aos olhos de Cristo, seremos vistos como pessoas que estão sendo transformadas, que foram transformadas. A cada dia a graça de Deus nos recorda, você não é mais escravo do pecado. Então você não tem que desejar o pecado, não tem que ter prazer no pecado, mas você é propriedade do Senhor. Por isso, viva como alguém livre, com alegria e praticando o bem. Viva dessa forma. A graça de Deus, manifestada por meio de Jesus Cristo, é para que você tenha essa vida. É para que você viva esta vida. Viva essa vida com alegria. A graça de Deus revelada em Jesus Cristo, que se deu, nos redimiu e nos purificou, nos mostra de forma prática que Ele é o nosso Senhor. Ela não apenas perdoa, mas transforma nosso jeito de agir, levando-nos a viver para Ele e para os outros, por meio das obras que evidenciam uma vida governada pelo senhorio de Jesus Cristo. Não é uma vida governada por nós, não é uma vida governada pelos outros. Não é uma vida governada por falas, por pessoas que nem conhecem as Escrituras, que nem conhecem a Bíblia e querem mandar na nossa vida. Você não pode fazer isso. Como eu já disse em outros sermões, você não tem que olhar e se perguntar, será que o que eu estou fazendo é correto ou não correto? Não, você tem que olhar e perguntar, o que eu estou fazendo condiz com a palavra de Deus? Porque você não tem que ir pelo que os outros falam, vá pelo que a palavra de Deus fala. Vá pelo que a palavra de Deus ensina. Após compreendermos que a graça nos ensina que Jesus Cristo é Salvador, o texto nos apresenta a quarta e última resposta para a pergunta: por que podemos viver uma vida cristã fundamentada na graça de Deus? E a resposta é: porque a graça de Deus capacita o cristão a ensinar o que ele aprendeu. A graça de Deus capacita o cristão a ensinar o que ele aprendeu. Veja, o apóstolo Paulo diz: ensine essas coisas. Também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Paulo encerra este trecho dando a Tito 4 ordens diretas. E essas 4 ações diretas. E essas ações não são apenas para os líderes da igreja, mas refletem a postura de todo cristão. A postura que todo cristão deve ter e transmitir, que é a verdade de Cristo, sustentado pela graça de Deus. O primeiro termo que ele usa é ensine. Esse termo indica que comunicar algo com propósito, trazendo clareza, continuidade e relevância. Não é somente falar por falar e trazer tudo distorcido, não. É falar, não é um discurso solto, uma conversa qualquer. Não, mas é uma instrução fundamentada. Por exemplo, os professores vão entender. Quando um professor que revisa cada explicação com o aluno, para garantir que os alunos realmente compreenderam o que estava sendo ensinado. Ele não é somente chega e despeja um caminhão de informação e o aluno tem que se virar. Não, ele revisa as explicações, porque o que está sendo ensinado. Assim ele tenha uma boa absorção do que está sendo ensinado, da matéria que está sendo explicada. Assim deve ser o cristão, que pela graça compartilha o que aprendeu de Deus com cuidado e persistência. Como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, porque entreguei a vocês o que também recebi. Então nós devemos transmitir, passar e ensinar. Logo a seguir o apóstolo Paulo usa o termo exorte. Esse termo traz a ideia de chamar para perto, encorajar, confortar e desafiar. Exortar não é gritar ordens, mas é envolver-se para animar e corrigir em amor. Por exemplo, quando um amigo desmotivado recebe a mensagem ou a visita dizendo: você consegue. Quando você está passando por uma dificuldade, um amigo manda uma mensagem para você e fala: calma, você consegue. Eu estou com você. Olha, você não está sozinho. Eu estou com você. Não chore. Alegre-se, porque Cristo está com você. Independente da sua angústia, independente da sua luta, Cristo está com você. Você não está sozinho. Porque a graça de Deus manifestou-se, foi manifestada por meio de Jesus Cristo, para que Ele esteja perto de você, Ele esteja em você. Repreender não significa humilhar, mas colocar luz sobre o erro para que a pessoa que está errando seja corrigida.
É confrontar com amor, visando restauração e não destruição. Por exemplo, um médico que mostra ao paciente um exame e diz: olha, aqui há um problema, mas há tratamento. Eu passei no médico recentemente, os resultados não foram bons. Quando o médico falou os resultados, a primeira coisa que ele falou: você não dorme direito, você não se alimenta direito. Aí eu falei: Aí ele falou assim: toma muita Coca-Cola. Aí eu falei: sim. Eu falei: nossa, que médico adivinhão, né? Adivinhar que eu tomo Coca-Cola? Aí ele falou assim: pois bem, há tratamento. E o principal é: corte a Coca-Cola, porque daqui 4 anos a Coca-Cola vai ter cortado você. Estou tentando cortar a Coca-Cola, não consegui ainda, mas estou no tratamento. Então, quando o médico mostra isso, nós vemos que nós estamos sendo confrontados a nos corrigir. Ele expõe um problema, mas também ele mostra a cura. É o que Cristo faz. A graça de Cristo mostra que ele expõe o nosso problema, ele expõe o nosso pecado, mas em Cristo nós somos perdoados, não somos condenados. E por último termo, despreze, que traz a ideia de não desconsiderar, olhar de cima para baixo, muito na expressão dos irmãos é narizinho empinado. Quando o apóstolo Paulo diz: ninguém te despreze, ele está falando sobre não permitir que a mensagem de Deus seja desvalorizada. Não está trazendo algo que seja para o ego ou para o orgulho do homem, mas está falando sobre: não deixe que a mensagem de Deus seja desvalorizada, pois você está falando dela com autoridade. Como nós podemos ver em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz: ninguém despreze porque você é jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, na língua original a ideia é não deixar de ser tratado sem importância. A palavra de Deus tem importância para as nossas vidas. É isso que a graça de Deus nos ensina. Portanto, meus irmãos, a graça de Deus capacita o cristão a ensinar o que aprendeu. A graça de Deus não só nos salva, ela também nos treina para compartilhar, encorajar, corrigir e preservar. Quando um cristão entende a palavra de Deus, ele recebe de Deus não apenas o conteúdo, mas a autoridade espiritual para comunicá-la. Ensine a verdade, pois ensinar é transmitir a verdade, é exortar, pois exortar aquece o coração de quem ouve. Repreenda, pois repreender é trazer correção com amor, e não deixem que desprezem. Pois isso é manter a fidelidade e a coragem diante da oposição. A sociedade nos ataca. Não deixe que eles desprezem o cristianismo. Não deixe que eles desprezem o evangelho. Se mantenham firmes contra essa oposição. Ao nos atentarmos a estes pontos, nós como cristãos seremos um canal vivo de ensino recebido e assim transmitindo com o mesmo amor e firmeza com que a graça nos alcançou. Assim, o cristão se torna esse canal de ensino vivo, trazendo graça, apresentando a graça de Deus para os outros, para aqueles que ainda não o conhecem. Portanto, meus irmãos, a conclusão que nós chegamos e que eu apresento a vocês é: a graça de Deus é o elemento essencial para a vida cristã, pois por meio da sua instrumentalidade, que é ensinar, vemos que ela é o agente, ou seja, é o ponto principal, é o ponto ativo na santificação do ser do crente e na formação do caráter dele. Oremos.